Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. A temporada 2019 terminou para o tênis masculino. Um bom momento para bater um papo com Paulo Cleto. Eu e ele trocamos ideias sobre o que de mais importante aconteceu ao longo de 2019. Curta aí. Paulo Cleto, antes de mais nada, obrigado pela tua presença de novo aqui no podcast Tênis Brasil. Paulo, vou começar já te perguntando a questão sobre o Nadal. O Nadal fechou o ano como número 1 e eu queria saber de você se você considera isso uma surpresa. Apenas lembrando aí, né, que o Nadal começou bem, foi lá na final do Australia Open, depois se contundiu, iniciou muito mal a fase de saibro europeu, muito mal, quer dizer, semifinal para o Nadal é muito mal, né, na saibro do saibro, e tendo derrotas inesperadas até dentro de casa, né, e aí ele se recupera no finalzinho do saibro, e para mim a grande novidade aí, embora ele já tenha feito isso antes, foi se dar muito bem nas quadras duras norte-americanas, ganhando o Canadá e depois o US Open. Então eu queria saber de você, até que ponto é uma surpresa para você o Nadal terminar em número 1 e não o Djokovic? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer. Eu aprendi nesses últimos mais de 10 anos que eu nunca aposto contra o Nadal e nem acho uma surpresa qualquer coisa que ele possa fazer dentro de uma quadra de tênis. Ele é um fenômeno e eu o vejo como tal. Colocado isso, sim, é interessante vê-lo terminar como número 1, considerando o momento que a gente tem visto do Djokovic nos últimos anos. É um jogador mais jovem do que ele, é um jogador com um tênis muito completo, é um jogador extremamente forte mentalmente, mas que este ano parece que não conseguiu manter assim como o Nadal conseguiu. E como você falou, ele sempre consegue fazer aquele lastro nas quadras mais lentas. E o fato de ele ter conseguido jogar bem nas quadras mais duras, sim, é uma surpresa, especialmente porque ele já mencionou isso, nos últimos 6, 7 anos, todo mundo sempre coloca, será que o Nadal vai durar muito? Será que ele não vai abandonar os 25? Sempre colocando como fator culpa ele jogar sobre as quadras duras e exercer aquele tênis dele sobre as quadras duras. Mas fica a ressalva, o Nadal, ele, não sei quanto só ele, mas também com certeza um pouco o tio dele, eles fizeram mudanças brutais dentro do estilo de jogo dele. Ele é um jogador que pensa, tem muito burro que joga tênis, que é uma vantagem para caras como ele que conseguem pensar. Tem muito cara aí que tem estilo semelhante ao dele. Isso não está nem entre os 100. E o Nadal conseguiu se acomodar, considerando as limitações físicas que ele foi enfrentando através da carreira dele. E sim, ele me surpreende toda hora como agora ele abrevia o tempo, como ele se tornou um bom voleador dentro dos limites do estilo dele. Ele é um ótimo voleador. Eu vi esse último jogo que eu vi dele agora na Copa do final do ano, ele foi à rede numa partida, parece que 15 vezes ele fez um erro. Ele matou 14 pontos em 15. Sabe? Ele vai na certa, ele não vai na loucura, mas ele vai lá e cacifa. Ele é um jogador excepcional dentro dos limites técnicos que ele tem, mas sem nenhum limite na parte emocional e mental. Deixa eu aproveitar o Nadal e te perguntar assim, o fato dele devolver o saque tão lá atrás como ele continua fazendo, ele até tenta chegar perto da linha, mas na hora que chega o ponto importante, ele recua de novo. Como é que se explica essa eficiência dele mesmo tão longe da linha? Olha, ele primeiro é um fator que ele brinca com a cabeça do adversário. Quando você muda, e ele muda bastante, se você ver, ele não passa a partida inteira jogando atrás, lá no fundo, como muitas vezes ele fica. Mas eu vi agora também ele jogando quase que em cima da linha para devolver os saques. Ele devolve dali, devolve de lá. Quando você muda a distância, eu não vou nem entrar na consideração técnica, mas
você muda o foco do sacador. E ele começa a cometer erros, especialmente no primeiro saque, que é um saque de muita força e muita precisão. São duas coisas que, se você mexe uma variável, o saque começa a ficar ou na fita ou começa a sair dois dedos. E ele faz isso taticamente. Ele consegue se virar tanto em um como no outro, mas mais do que eu quero ficar lá atrás porque eu preciso desse espaço para devolver, que é uma consideração, ele faz muito para entrar na cabeça do adversário. E entrar no ponto também, né, que é uma coisa que ele acha bastante importante. Né? Ele acha que ele entrando no ponto, ele está ali com qualquer um. Já está com 70%. Ele tem muita fé no jogo dele. Paulo, a gente vê também o ranking terminar com 3 jogadores entre os 6 primeiros com o backhand de uma mão. Aliás, a gente olhar ali, entre os 15 primeiros, nós temos 4, aí incluindo o Shapovalov, né? Todos jovens. Como é que te explica isso? O backhand sobreviveu, o backhand de uma mão sobreviveu, talvez muito a dever para o Federer nisso, embora o Wawrinka seja um cara quase da idade do Federer. Mas eu quero saber até de você, até que ponto o piso um pouco mais veloz que nós vimos ao longo dessa temporada, a Austrália, agora o Finals, muito mais rápido, né? Tem alguma coisa a ver com essa facilidade de jogar com uma mão? Eu acho que não é tanto o piso, porque o piso mesmo, ele ficou muito democrático nos últimos 20 anos. Antes de 20 anos, cada semana que o tenista ia jogar lá fora, o piso tinha uma velocidade, as bolas tinham velocidades mais distintas ainda. Era um verdadeiro jogo de xadrez, você saber se preparar para cada semana, porque elas, tirando o saibro, obviamente, elas eram cada uma totalmente diferente das outras. Mesmo o saibro tinha, você pegava o saibro de Munique, o Hamburgo, era bem diferente do saibro de Roland Garros ou mesmo de Monte Carlo. Mas foi essa uniformidade do piso que a ATP exigiu e que os torneios também viram vantagem, porque eles acham que se é bom para todo mundo, aí fica bom para todo mundo. Eu acho que uma das razões que tem esse ressurgimento da uma única mão tem a ver com o Federer. Fala muito forte você pegar um fenômeno como o Federer e você ter jovens, quando começam a jogar tênis, eles terem a quem se espelhar, aquele que quase que uma unanimidade falam, ele atravessou 20 anos já de carreira, ou seja, quando ele já estava barbarizando, esses caras aí estavam nascendo, né? Com certeza não tinham pego na raquete, muitos deles. Então, verem o Federer, e hoje tem televisão no mundo inteiro, eu acredito que existe aquele confronto que eu tive a oportunidade de ver um pouco, trabalhando, por exemplo, no Pinheiros. Vamos ensinar a molecada com uma mão ou com 2 mãos? Sabe, as 2 mãos é quase que o Federer mesmo, já ouvi ele dar uma entrevista falando que se ele pudesse escolher na próxima encarnação, ele gostaria de vir jogar tênis com 2 mãos. Você vê a força das 2 mãos. Mas, ao mesmo tempo, é uma plasticidade diferente, é bonito. E tem o Federer. Se o Federer conseguiu ser o Federer jogando com uma mão, por que o Tsitsipas lá na Grécia não poderia também jogar com uma mão? E assim tem sido essa garotada que agora está aí com 20 e pouquitos, né? Quando você for o Tsitsipas, o Thiem, esses jogadores que cresceram sob a égide do Federer. Eu acho que essa é a grande razão de nós termos, quando existe mais quantidade, tem mais chances de aparecerem bons jogadores com uma mão. Agora, o piso mais rápido não ajuda quem joga com uma mão, ou seja, dificulta menos quem joga com uma mão, porque você pode improvisar mais, pegar mais na subida, você tem slice. É uma contradição. Por quê? E vai ser essa é uma das coisas que eu vou querer ver o Tsitsipas jogar tênis daqui para frente. Por quê? As 2 mãos apareceram como um golpe de contra-ataque. E elas apareceram o fundamento do tênis de 30 anos, 25, 30 anos atrás, era o saque-voleio, do Sampras para trás. Era o saque-voleio e você
a regra era você sacar na esquerda do adversário e ir para a rede. Ou, aparecendo uma oportunidade, você estava no fundo, você atacar o revés do adversário e falar para ele, me passa. E o revés era sempre o lado que você escolhia. Quando o revés passou a ser jogado com duas mãos, a precisão, junto com as raquetes diferentes, junto com os novos encordoamentos, e a precisão do golpe de duas mãos, começou a ficar inviável você sacar e volear na esquerda do cara. E sacar e volear na direita do cara é quase que uma ignorância, entendeu? Porque você vai levar uma porrada que pode te machucar, sabe? Então você evita, você só faz isso 1, 2 vezes no jogo, se fizer, como um fator surpresa. Não dá para ganhar um jogo baseado nisso. A não ser que nós estejamos falando de terceira classe, não de profissional. Então, o que aconteceu? Acabou o jogo de rede. Acabou o jogo de rede, está lá aquela arma, aquela bomba atômica na mão dos caras, que eles se sacam na minha esquerda, eu escolho o lado que eu vou te passar. Com isso, acabaram os jogadores de saque e voleio. Até porque também as quadras foram democratizadas para serem mais lentas, para ter um jogo mais de trás. O Wimbledon deixou a grama crescer, mudou a terra, para se jogar de trás, não ficar mais aquele carnaval tipo o Ivanisevic que ficava sacando lá e não saía jogo e o pessoal ficava dormindo nas arquibancadas. Então, vai ser interessante porque, de qualquer maneira que você veja o Tsitsipas jogar, e ele me encantou desde que eu comecei a vê-lo, é que ele vai trazer para o circuito um diferencial. Entre todos, ele tem vários, mas um diferencial dele vai ser aquele plus, o jogo de rede. O cara tem... Eles falam lá na ATP que ele tem 1,93 m. Eu tive do lado dele um Wimbledon. Esse cara não tem 1,93 m, nem na Grécia ele tem. Ele é mais alto do que isso. E ele tem um porte ótimo, ele se mexe muito bem para o tamanho dele e sabe volear. Esse cara, ele pode, a hora que quiser, falar assim, eu vou para a rede. Ele ainda não entendeu isso bem. Ele está começando a entender, porque eu vi ele jogar um Wimbledon, vi ele perder de um italiano que, sabe, devia estar jogando Challengers, mas o italiano deu um nó nele, porque ele quis ficar jogando do fundo da quadra com o italiano deu um nó nele. O cara tinha uns 30 anos, que você lembra qual é o nome dele? Tomás Fabiano. Fabiano, tá aí. O Fabiano está aí quase uns 30 mais. O Fabiano enrolou ele e ele não foi à rede, na grama. Agora eu vi no Masters ele já indo mais à rede. Pô, ele sabe volear, ele não vai lá só para conferir. Se buzinar no pé dele, ele tem mão para se virar. Então, vai ser interessante o que um tenista como ele vai... Porque ele vai começar a ganhar jogos na hora H por conta disso aí. O que isso vai mexer com essa nova geração? Porque o resto, você vê que só sabe matar ponto mesmo se o cara está quase que liquidado e ele vai para a rede para conferir. Ele vai poder fazer coisas diferentes. Aproveitando aí o tema do Tsitsipas, Paulo, qual você acha que teria sido a surpresa do ano? Né? Nós tivemos aí, além dele, óbvio, o Medvedev, que eu acho que surpreendeu todo mundo no aspecto de como ele joga e como ele conseguiu sucesso em tipos de quadra completamente distintas. Ele foi no Saibro, se deu bem, ele foi na quadra super rápida, ele se deu bem, o US Open, né, nem se fala. O Berrettini, né, que é o italiano, é até um cara mais um pouco limitado, mas o cara era 54 do mundo no final do ano passado e de repente ele deu esse salto e começou a jogar bem na quadradura também, que eu via uma deficiência dele, até porque o backhand dele é ruim. Mas você pensando aí no circuito em geral, quem é que você acha que foi a grande surpresa desse ano? Bom, você matou. Essas três são três grandes surpresas. Cada uma, você considerando a luz de cada uma. A maior, diria que é o Medvedev. Tá, eu já vejo o Medvedev jogar um par de anos ou mais. E ele tem aquela cara, ele parece o magro do gordo magro, sabe? Que o cara dava uns petelecos na orelha dele, ele ficava com aquela cara lá. Você nunca fala, será que esse cara vai jogar tênis? Entendeu? Porque, mas é russo. É russo. Russo acho que se vier para cá um marciano, vai ser menos estranho do que um russo. E com isso eu
estou de maneira alguma denegrindo. Eu adoro os russos, mas eles são muito diferentes, especialmente para nós brasileiros, sabe? Eles têm uma alma distinta, até pela história deles. Então, o russo ele pode largar tudo, ele pode simplesmente amanhã falar assim, eu não jogo mais. Nós já vimos isso, Safin, quase que no auge, fala, não quero mais. Aquele outro que jogava na época do Guga, como chama? O Kafelnikov, sabe? A Safina. Eles são estranhos. De novo, adoro eles. De repente, ali nesse circuito americano, o cara começa a barbarizar. Ele barbarizou. Ele me lembrou, eu não ouvi muita gente falando sobre isso, achei interessante. Não sei se você vai lembrar, teve um verão, nos anos 80, que o José Luiz Clerc fez uma coisa semelhante. O Clerc ganhou, de 5 torneios, ele ganhou 4. E eu lembro que a gente viajava bastante com ele, ele jogava com uma raquete Rossignol, e ele, não é que tenista é cheio das coisas na cabeça. Quando ele ganhou o primeiro com uma raquete só. E daí para frente, ele todos os dias, acabava de jogar, ele encordoava a raquete, ele jogou os 5 torneios com uma única raquete. A cada dia que acabava, pedia para o encordou e era com aquela raquete. E aí ele ganhou 4 de 5 torneios, chegando na final. É uma coisa bárbara fazer isso. E o verão do russo foi nessa linha, bárbara, sabe? E ainda conseguiu fazer aquela final do US Open, porque geralmente quando você joga muito bem nos torneios preparatórios, muito bem nessa forma de jogar bem o torneio anterior, você chega meio esbudegado no torneio Grand Slam. Tanto é que é uma praxe para os cobras, aqueles que esperam brigar pelo título, eles não jogarem o torneio menor anterior, porque eles já estão se preservando para 2 semanas seguidas de 7 partidas de menor de 5 sets. É sempre um buraco negro. E o cara me foi lá, acho que 5 finais, e barbarizou, chegou e ainda conseguiu. A gente via que o cara estava esbudegado, lá pela 3ª rodada ele quase abandonou o jogo de tão cansado que ele estava. E ele foi, fez um jogaço, começou mal contra o Nadal, de repente ele estava vivo, de repente eu estava torcendo para ele. E aí eu falava, pera um pouquinho, eu torço para o Nadal, não estou torcendo para esse russo, porque eu estava maravilhado com o que estava acontecendo. Então eu diria que ele é a grande surpresa, vai ser curioso ver como que ele vai jogar o ano que vem, porque eu não sei o que é que deu no espírito dele, na cabeça dele para ele jogar, porque como você falou, ele tem um tênis estranho, entendeu? Aquela direita dele, é uma manivela, se ele der mais uma volta ele vai sair voando com aquilo lá, entendeu? É uma hélice quase, tremendo de um saque, ótimo backhand, mas ele entrou numa confiança, você vê que o cara está confiante, ele pega, faz coisas e acha que vai acertar. E não voleia nada, né, Paulo? Ele é um que vai à rede só para cumprimentar. Para cumprimentar. Se sobrar, ele vai lá. Agora, eu já vi ele chegar perto da linha do T e dar uma marcha ré. Porque ele fala, se de repente o cara devolve, eu tenho que volear, entendeu? Mas, o cara saca muito, jogou sem medo. O que eu vi ele jogar, ele jogou sem medo, jogou com confiança. E um cara desses, esse sim tem uns 2 metros de altura, é perigoso, é um cara interessante. E como o Barretino lá, o italiano, o cara é um armário, é um cara de físico de rugby. Ele é o tackle do rugby, o cara é um armário. Tem um tremendo saque, uma direita potentíssima, a esquerda dele ele vendeu a esquerda dele, ele está tentando comprar outra. Ele não tem esquerda, tanto é que se ele tiver que invadir o corredor para fugir da esquerda, ele vai fazer isso. Mas é um jogador interessante, é um jogador que conseguiu, com o que ele tem e com a idade que ele tem, de repente dar um plus. Ele conseguiu dar esse pulo, conseguiu quebrar várias barreiras, e está aí, vai ser mais um outro jogador interessante de se assistir. Vamos ver se ele consegue acertar o revés dele. Ele é mais do que... Ele é um cara grande e forte, mas não é um Isner da vida. É um cara que tem uma bela direita e vai ser interessante vê-lo jogar. Eu não acho que ele vai pertencer à mesma
elite, vamos dizer, do Tsitsipas ou mesmo do Medvedev. Mas ele é um cara perigoso, viu? Bom, Paulo, falamos aí das surpresas do ano, mas então precisamos também falar das decepções, né? Deixa que eu dar um preâmbulo para você. Acho que nós temos o Zverev aí, principalmente pelo fato do Zverev ter vencido o Finals em 2018 do Federer e do Djokovic, quer dizer, uma coisa extraordinária num torneio só, numa quadra dura, e de repente ele, não vou dizer que ele desandou, mas ele não jogou o que se esperava em 2019, e ele acaba terminando entre os 10 do mundo, né, um tremendo resultado, foi para o Finals de novo ali nos 48 do segundo tempo, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais dele, né? E tivemos aí alguns outros jogadores que eu acho que deram um pulo para trás, né? O Cilic, acho que é bem o caso, o Edmund, o britânico, que todo mundo achava que ele ia fazer alguma coisa, mas eu acho que ele é um cara também muito limitado ainda. Coric, que é um dos novos, mas que sempre está com problemas físicos, acho que eu nunca vi um garoto tão novo, com tanto problema físico desse jeito como ele tem. O Cecchinato, o italiano, que foi super bem ano passado, de repente esse ano desaba, né? E o Jarry, que é o chileno que todo mundo viu, achou que é, nossa, que espetacular, mas eu acho que ele não conseguiu fazer a transição do Saiba para a quadra dura. O Jarry, vamos lembrar, ele perdeu do Menezes nos Jogos Pan-Americanos, né? Então ele também não foi para frente. Ou seja, nós temos aí uma série de gente, aí, uma série de alternativas que decepcionaram, né? Só para lembrar bem rapidamente o pessoal, o ano passado o top 10 terminou com o Romarinho Del Potro em 5, o Cilic era 7 do mundo e o John Isner era 10. Então nós tivemos aí uma renovação bem expressiva no top 10. O que é que você acha, Paulo? Quem é que decepcionou mais para você? É chato falar de decepções. A gente estava falando umas coisas tão positivas, os caras tão bem, de repente a gente tem que falar de decepção. A decepção maior para mim fica por conta do Zverev. Mas o Zverev, ele está pagando pelo que ele fez. Eu não sei quantos que foi divulgado, a razão que ele pirou, né? A greed, sabe, essa coisa do dinheiro, ele ter não sido do melhor caráter junto com o cara que trabalhava com ele, tentou, pensou mais no dinheiro do que na carreira dele. E por conta disso entrou num buraco negro e perdeu a confiança. Quando o jogador não adianta, o jogador tem que cuidar da confiança. E quando você começa a ter muitas derrotas, é sempre um problema. Então, ele pagou pelo que ele fez, e o que ele fez não foi das melhores coisas, vamos colocar assim. Vamos lembrar que, um pouco antes disso, já teve aquele problema com o Juan Carlos Ferreiro, né, que treinava ele praticamente mandou embora o Ferreiro, falou mal do Ferreiro publicamente lá. Pô, né? Falar mal é dele, depois ele foi falar mal do Lendo também. Falar mal do Lendo. Chutou. Eu até entendo se o que ele falou, eu até entendo. Ficar pagando o Lendo para o Lendo ficar contando as vitórias dele. O Lendo pode ser um mala sem alço, eu entendo isso, mas ele contratou o cara. Se não está gostando, despede, agradece e vai embora, não precisava fazer o que ele fez. Ou seja, sabe, ele é garoto, mas ele também viaja com o pai, sabe? Alguém poderia falar, olha, garoto, você está indo bem ganhando e está com a boca fechada. Agora, de repente, está com a boca aberta falando bobagem e está perdendo. Então, ele foi a grande decepção, mas é um cara perigoso, é um cara que tem jogo, é um cara que 2 metros de altura, tem uma tremenda um revés com as 2 mãos, tremendo golpe que ele tem. É uma boa direita, não é uma direita que vai fazer buraco nos outros, mas ele é sólido, sabe volear, não é cego na rede. O saque dele é bem errático, mas é sabe, se eu tivesse 2 metros de altura, você ia me ver atravessar a rua, entendeu? O Coric é um ótimo garoto, bem o inverso do que nós estávamos falando aqui do Zverev, mas ele tem um tênis limitado, sabe, ele é aquele jogador que precisa estar focado, as coisas precisam todas estar, Mercúrio alinhado com Vênus e ser primavera, tem que ter uma porção de coisas certas. Ele quis ser um Djokovic, né? Você não acha? O jogo dele é baseado no Djokovic, entendeu? O jogador forte. Mas ele, em vez de ele ficar longilíneo como o Djokovic, ele resolveu ficar mais maçudinho, fortinho, um bom revés, um revés bem confiável que ele tem, mas a direita dele é boa, mas também não é
não é nenhum Cadillac, sabe? Ele é um bom jogador, não vamos meter os pés pelas mãos. Ele é um bom jogador, mas é um jogador que não está na linha do Zverev ou do Tsitsipas. Você lembra que o Coric teve um grande momento ali, quando ele começou a sacar e volear, você lembra disso? Ele teve um momento interessante na fase dele ali, final de 2018, ele sacando e voleando. Ele deu uma mexida no estilo dele. E depois voltou para trás. Cilic é o Cilic, entendeu? É aquele jogador, eu lembro que eu sou bom amigo de um cara que treinou ele no começo da carreira dele, e ele me falava em outras palavras que o Cilic é o Cilic, sabe? Ele é um jogador perigosíssimo, também 2 metros de altura, já ganhou o US Open, já deu uma coça no Federer que eu vi lá na quadra em Wimbledon. É um jogador perigosíssimo, mas um jogador frio, que não vibra, que entrega o jogo sem ninguém perceber. Ele entrega assim porque ele fala, quer dizer que eu vou ter que brigar para ganhar esse jogo aqui? Hoje não vai dar, sabe? É um jogador que deixa a partida embora sem ele sem ele lutar, ao contrário, por exemplo, do Nadal. Então, ele ser errático, para mim, não é uma surpresa. O Edmond me lembra um pouco o Berrettini, sabe? Ele tem aquele tremendo forehand, que é um forehand legal, que ele ataca, ele tem um jogo com pulso muito interessante, saca bem, mas a revés dele é bem fraquinho, ele é doidinho, entendeu? Mas ele pode jogar bem, ele tem vezes que você vê e fala, nossa, esse cara pode jogar bem, ele vai ganhar esse jogo, aí de repente ele perde o jogo. Sabe, quando o cara tem um golpe tão abaixo como ele, o Berrettini, com o tempo o circuito, entre aspas, aprende a jogar com eles e aprende a lidar com eles. Precisa ver se eles reaprendem de volta e sobrevivem. Ele está aí nessa vai ou não vai. Esse limbo aí. Mas é um jogador, ótimo jogador de tênis. O Jarry é aquele cara, ele veio dos júniors com 2 metros de altura, sacando, pegando a molecada, enchendo de porrada, tem uma tremenda de uma direita, sabe? Mas, sabe, se ele correr para a direita, aí se ele tiver que voltar a correr para a esquerda, aí também já fica difícil. Porque tem cara de 2 metros, tipo o Cilic mesmo, ou o Zverev, que se tiver que correr para os lados, eles vão e voltam. O Jarry já é mais pesador, é mais paquidérmico, então ele depende de arrasar com a direita e com o saque. Se o cara sobrevive, ele começa a enfrentar dificuldade. É um cara mas é jovem, a ver, ainda tem que aprender a jogar tênis, algo que ele não sabe. Delpo, você falou do Del Potro, coitado, mais uma vez está com problema de contusão. O Isner, olha, eu não gosto do estilo do Isner, tá bom? Você, a torcida do Corinthians e do Flamengo, ninguém gosta. Mas esse cara vai ficar para sempre na minha memória, como ele fez 2 coisas fenomenais. Uma pela qual ele é mais conhecido, ter feito aquele jogo mais longo da história em Wimbledon. Mas nem por isso. O que eu acho, que eu vou sempre tirar o chapéu para ele, eu vou falar, esse cara é um tênisinho sem vergonha, só depende do saque. Toda a partida dele, tudo 7-6, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, só isso. Mas ele vai poder chegar um dia, chamar os netinhos dele e falar assim, fala que o vovô só sacava, não é isso? Mas um dia o vovô foi lá na Suíça, pegou o cara que falavam que era o melhor do mundo, jogou no saibro, que nunca foi a quadra do vovô, e eu ganhei 5 sets do cara. Ele vai sempre poder, o dia que ele tiver meio assim, ele pode sempre falar assim, sabe uma coisa? Eu ganhei do Federer na Suíça no saibro, 5 sets na Copa Davis. Para isso eu vou sempre tirar o chapéu dele. Muito bem lembrado, Paulo. Next Gen, será que finalmente em 2020 algum deles vai quebrar aí a hegemonia de Nadal, Federer e Djokovic? E se quebrar, quem e aonde? Olha que pergunta fácil para você, hein, Paulo? Bom, eu assumo que você está falando Next Gen, não só aqueles que jogaram o torneio, que são os abaixo de 21 anos.
Eu estou considerando como... Não, vamos falar em 23 anos hoje, né? Que aí cara de Medvedev para... Exatamente, Tsitsipas, Medvedev, esses caras aí, Shapovalov... O Tim está com 26, acabou de fazer 26 anos, eu até coloco ele ali nos novos Next Gen. Acho que tem que ser. Tem que ser colocado. Eu acho que Next Gen é qualquer um que, no final das coisas, está um negócio... De 30. Qualquer um que não está na faixa de idade daqueles três malucos é Next Gen. Está todo mundo abaixo esperando uma oportunidade para dar um pé na bunda dos caras e falar assim, ó... E que eu não torço contra eles, pelo contrário, eu quero ver esses caras ainda jogando tênis. Eu adoro ver esses três jogarem, mas eu vou adorar ver esses caras competirem um pouco mais de igual para igual com eles nos grandes torneios, porque os caras já vêm jogando de igual para igual, já vêm cutucando, já vêm ganhando, inclusive, nos torneios menores, eu quero dizer, inclusive Masters 1000, inclusive o Masters agora. Então eles já ganham dos caras, não é que... Pô, eles não conseguem... Não, eles ganham até com uma certa frequência. Mas eles ainda não tiveram aquela breakthrough que é ganhar num grande slam. Né? Eles precisam, alguém ali precisa criar musculatura mental e emocional e ganhar um torneio de grande slam. E talvez, uma vez que um deles ganhe, esse cara abra a porta para os outros. Eu acho que vai ser a grande conversa de 2020, vai ser se alguém desses que nós aqui concordamos chamar de Next Gen vai conseguir destronar esses três grandíssimos jogadores, os caras que levaram o tênis nas costas nos últimos 20 anos. A gente tem que sempre tirar o chapéu para os três. Tem sido uma maravilha, especialmente também, porque isso é uma maravilha também, que os três vieram com a televisão mostrando tudo para nós. Então não é que a gente ouviu falar, a gente pôde acompanhar, o que faz a coisa ser mais interessante, mais real. Mas agora talvez, tudo acontece, disso ninguém foge. Todos morreremos e um dia esses três também vão deixar de ser os bambambans. Você vai acontecer. Deixa eu colocar uma coisinha para você. Tecnicamente, acho que ninguém discute que esses caras têm nível para ganhar. Aliás, o Tsitsipas ganhou dos três esse ano, o Tim ganhou 6 vezes dos 3 esse ano, então eles têm nível técnico para isso. O que a gente sempre diz é que falta físico, talvez, ou aquela resistência mental para o Grand Slam. Que o próprio Medvedev e o Tsitsipas já disseram que eles não aguentam tanto assim um jogo de 5 sets, ainda mais naquela pressão e naquela exigência. Aquele ritmo de 5 sets que é diferente de jogar 3, né? Eu acho que esse talvez seja o grande caso de eles resolverem para 2020. Como é que você vê isso? Você só vai pegar, ou você é mais um de outro planeta como o Gustavo, que chegou lá e ganhou no primeiro ano, mas, convenhamos, ganhou muito no primeiro ano porque ele não tinha muita ideia do que ele estava fazendo. Porque quando ele teve uma boa ideia do que ele estava fazendo no ano seguinte, ele perdeu logo na segunda rodada. Ou seja, você tem que chegar lá meio virgem e falar, eu vou, estamos aí, vamos. Esses caras já passaram da fase do Gustavo Kirten, eles já sabem o que eles estão fazendo, eles já sabem a pressão da pressão, sabe? Então eles já lidam com uma pressão a mais. E o que faz a diferença, eu acho que eles têm, qualquer um desses caras que nós estamos falando aqui de Next Gen, tem tanto ou mais físico do que os outros, talvez com exceção do Djokovic, tá? Mas até mais do que o Nadal e o Federer. Só que é aquilo que você falou, é a parte emocional, a parte mental. Para quem joga tênis e já teve a oportunidade de jogar competindo, você chega em momentos de tensão, por exemplo, no terceiro set, você começa a ficar extenuado, e não é porque o seu físico está extenuado, é que a sua cabeça, o seu emocional está completamente atordoado. E isso é como um músculo, você só fortifica isso fazendo isso mais vezes. E esses caras estão começando a conseguir chegar e se darem bem na segunda semana. Você pega um Tsitsipas, ele perdeu aí, Grand Slam, ele perdeu 2 ou 3 em primeiras rodadas, sabe? Então ele nem sabe ainda. Esse talvez demore um pouco mais, ou talvez não, sabe? Os outros estão ali. Esse Medvedev, ele conseguiu chegar na final já. Ele já sabe como é que é. Ele já sabe, ele já descobriu. Esse cara falou numa entrevista,
eu não lembro se era a segunda ou terceira rodada, ele estava pronto para entregar. Ele falou assim, eu vou embora e não vou jogar amanhã, depois da manhã não vou jogar. Porque ele achou que não dava, mas achou que ele ia morrer de cansaço. Aí ele viu que aquela parede, para quem corre também, tipo maratona, que é aquela parede que você fala assim, bom, agora eu vou morrer. E o cara descobre que se ele continuar correndo, ele não morre. Ele vai chegar lá nos 40 quilômetros. Esses caras têm que sobreviver a isso para entenderem e acreditarem, terem confiança que eles conseguem. Eles aos poucos vão fazendo isso. Eu não acho que é carência física per si, é uma carência emocional, mental, que eles vão ter que aos poucos irem se dando bem nos grandes torneios, esses que 15 dias tem que jogar 7 partidas de 5 sets, que sim, é um jogo completamente diferente de um Masters 1000, onde você joga 5 partidas de 3 sets. Outro jogo. Vamos fazer só um exercício aqui, Paulo. Vamos dizer, Tsitsipas, já falamos, é um cara muito adepto à quadra mais veloz e a Austrália tem sido veloz nos últimos anos, assim como é a grama de Wimbledon, apesar da lentidão maior que ela tem nesses últimos anos, né? A gente poderia colocar o Tsitsipas na lista de candidatos nesses 2 torneios e, aproveitando, e o Thiem? O Thiem é um cara que ano passado ganhou do Djokovic em 5 sets em Roland Garros, uma coisa extremamente difícil, claro, um jogo com muito vento, teve 1000 situações ali, Djokovic meio pirado, e aí acabou se sacrificando na final, não conseguiu jogar com o Nadal. Mas é um cara que tem físico o suficiente para ganhar desses caras até no Saibro. Você acha que esses 2 aí podemos colocar como grandes candidatos no ano que vem? Pelo que eles fizeram, especialmente o Thiem, eles são candidatos a qualquer coisa agora. E o Thiem é um animal. O que mais me surpreendeu foi a final dele, do Masters, que eu achava que ele iria ganhar aquela partida. Até pelo que os 2 fizeram no ano e no torneio. Eu falei, esse jogo é dele. Ele estava muito nervoso, ele choramingou o jogo inteiro. Eu falei, pô, esse cara embichou, o que deu nele? Entendeu? Ele ficou o tempo todo reclamando, o tempo todo olhando para o box dele, choramingava, reclamava. E quando você começa a pegar... E do outro lado da rede, o Tsitsipas, que é um cara que tem sérios problemas, especialmente no que diz respeito à família dele, que tem um pai e uma mãe que são 2 malas sem alça, entendeu? Ele carregar aquelas 2 malas acaba com as costas dele. Tinha um cara que está super bem protegido, encontrou um técnico que está fazendo muito bem para ele. Mas ele pirou, eu acho que ele colocou muita pressão nele. Ele, como ele deve ter levantado e falar, afinal é o Tsitsipas. É hoje. Eu vou ganhar isso aqui. Quer dizer, não que ele, eu já ganhei. É assim, bem melhor do que se eu fosse o Djokovic e o Federer. Isso aqui está de bom tamanho para eu ganhar. E ele levou essa responsa para dentro da quadra e ele não conseguiu lidar. Você vê que isso aí vai ter um preço também numa semifinal, numa final de Grand Slam. Eu achei que ele poderia ter lidado melhor, porque ele já está rodado, vamos dizer, entre aspas, já deveria saber lidar melhor com essa situação. Do outro lado, Tsitsipas, ele perdeu 6 ou 7 primeiras rodadas esse ano. Ele era um candidato total. Eu vi uma cena que eu não vou contar agora. Ele, após perder para esse italiano em Wimbledon, uma cena das coisas mais ridículas, a mãe dele brigando com ele na porta da quadra, sabe, fazendo um escândalo com a irmãzinha de 12 anos segurando a mãe querendo, dando um escândalo lá, e o bicho levantou a cabeça e passou rápido. Mas, o cara depois de perder 6 ou 7 primeiras rodadas aí no meio do ano, era um cara, fala assim, essa temporada... Vou ver, contratar um Dr. Freud e vou ver como que eu vou fazer para o ano que vem. De repente, eu acho que ele levou assim, eu estou aqui, eu sou o gaiato dos gaiatos que eu entrei nesse negócio aqui. E, de novo, tênis maravilhoso, é um cara perigoso, é um cara que, com confiança, tênis ele tem. Ele só ainda não sabe o quanto o tênis dele é bom. A hora que ele souber realmente o quanto o tênis dele é bom, nossa, esse cara vai ser uma delícia de ver ele jogar. Paulo, para encerrar, ano que vem, 2020, Federer e Serena, que é a sua expectativa para ele? Será que é o adeus desses 2 monstros sagrados?
se a gente fosse lembrar que nos últimos 10 anos você me fizesse essa pergunta, a cada ano a gente falaria, bom, sim, agora é hora, vai. O Federer tem 30 anos de idade, 31, 32, aí o cara não para. Tá chegando na hora, ele vai ter que fazer essa chamada, falar, ainda vale a pena? Esse cara está ganhando 100 milhões de dólares ano. Como que você vai chegar? Ele fala, tá bom, vai, de repente eu não ganho. Qual que é o ranking dele esse ano? Ele vai ter 3. Só, muito alto. Tem todo mundo então, 3. Eu acho que isso talvez responda a nossa pergunta. Entendeu? O cara ainda consegue ser 3 do mundo. O cara ganha 100 milhões de dólares, dizem que é 150 milhões de dólares esse ano. Faz uma semi Roland Garros sem jogar no Saibro. Por que ele vai parar? Fala. Ele consegue hoje viajar nos jatinhos dele, ele chega para os hotéis, você quer que eu vá aí, reserva um andar, vou eu, até o meu cachorro, vai todo mundo, entendeu? Ele está em casa nos torneios, ele é tratado a pão de ló. Ele fazem todas as vontades dele e mais do que merecido. Ele não tem o estresse do tenista. O estresse do tenista é, perdeu, pegar voo, não tem reserva, porque de pessoa que ia perder ontem, perdeu só hoje, viver em hotel, sabe? É uma vida estressante. Não vou para casa faz um tempão. A casa dele vai junto, e quando ele está assim, sabe, agora, essa comida talvez fosse melhor lá em casa, aí a menina deve chegar para ele e falar assim, nenê, 100 milhões de dólares esse ano, hein? Então, essa semana aqui você cacifou aí. Aí está ele jogando aqui na América do Sul, vai. Deve estar ganhando o quê? $1 milhão por cada 2 milhões de dólares por jogo. Por jogo. Então tá bom, ele vai fazer 5 jogos. Então ele vai ganhar 10 milhões de dólares, vai ser recebido como um ídolo em cada um deles. Ou seja, vai ter que haver uma razão muito grande que eu desconheço para ele chegar e falar assim, não quero mais isso, agora eu quero ficar aqui na placidez suíça, onde quando cai uma folha é um acontecimento, entendeu? Eu vou ficar aqui ouvindo os tic-tacs dos relógios e comendo chocolate. Será? Talvez só um cansaço, um problema físico, né, Paulo? Sim, um problema físico que não tenha mais, que ele olhe e fale assim, esse problema aqui vai exigir 6 meses eu esperar 6 meses, depois mais 1 ou 2 meses de recuperação. Uma coisa dessa que que tira um pouco, que destrua um pouco o emocional dele. E você acha que a Serena está nesse mesmo padrão, não? Não, a Serena é outra coisa. A Serena ela acha que vai ser movie star em Hollywood. Ela vive num outro planeta, ela tem outras vontades, outros desejos. Ela vive... É um planeta bem diferente do Federer. O Federer ele vai decidir isso junto com a mulher dele, coisa muito bem fundamentada. A Serena vive de whims, de vontades. Ela pode continuar, mas o que os dois têm, que sempre foi um diferencial, e é um diferencial nos grandes, é uma competitividade. Ela já parou de jogar tênis, mas aí ela fica falando, o que eu vou fazer? Jogar contra a minha irmã, uma melhor de 3 no final de semana? Eu ainda vou lá, aquelas meninas são totais incompetentes, ninguém consegue ganhar de mim, eu não tenho nada melhor para fazer do que falar, bota eu aí nesse torneio, eu vou aí jogar, ganho nessa festa toda, eu ganho mais $1 milhão e tudo bem. Porque convenhamos, se ela tivesse meninas mais competitivas, como o Federer tem, ela provavelmente já teria parado de jogar, porque a mulher fica grávida, para de jogar quase 1 ano. Acontece uma opção de coisas na vida dela, sabe, que poderiam desmotivá-la. Mas a cada vez que ela volta, ela pega aquela, fala, a Sharapova, eu vou comer ela na hora do café da manhã, no lanche e no jantar. Então, o que vocês têm para apresentar? A Sharapova eu continuo vindo, e aí ela está aí ainda. Talvez se um produtor lá de Hollywood contratá-la, ela não vem. Mas enquanto eles vêm, eles ganham, e ganham um dinheirão com isso, hoje os caras ganham muito dinheiro. Hoje ninguém está no tênis por way of life. Assim, sabe por que eu jogo tênis? Eu jogo tênis porque eu gosto de jogar tênis. Esses caras estão porque são esses números aí.
100 ou 150 milhões de dólares por ano. Dá para abrir mão disso? Paulo Creto, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Vamos, daqui a um ano, conferir tudo o que nós falamos aqui, quanta bobagem nós falamos ou quanta coisa de certo aconteceu em 2020. Obrigado, um abraço e um bom 2020 para você também. Um abraço para vocês todos que tiveram a paciência de nos ouvir e para você também, Dalcin. Tudo bem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.